Nós temos estudado as pastorais. 1 Timóteo é uma delas. E vamos torcer para esse jogo acabar logo, né? Primeira Timóteo, desculpe. 1 Timóteo, no capítulo 3. Nós temos estudado o capítulo 3 de 1 Timóteo. E os irmãos têm acompanhado, temos falado, temos enfatizado que o texto das pastorais, ou especificamente falando aqui de 1 Timóteo, o objetivo do apóstolo Paulo é fornecer ao seu delegado apostólico, que era Timóteo, fornecer a ele elementos ligados ao modo como a igreja deveria funcionar. Nós devemos entender, é preciso que nós assimilemos a noção verdadeira, genuína, de que a igreja não é uma instituição de origem humana e ela não pode se processar, ela não pode se desenvolver ou funcionar ao sabor dos desejos humanos. Então, em vista disso, nós temos que olhar para a igreja como algo criado por Deus, que tem da parte de Deus as suas normas, as suas orientações relativas ao funcionamento. O Senhor Jesus Cristo disse, prevendo a fundação da igreja, ele disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é dele. A igreja não é sua e não é minha. A igreja não é do pastor e a igreja não é dos membros. De modo que somente as coisas que ele diz devem ser acolhidas na igreja no seu funcionamento. É claro que nós trabalhamos e nós lutamos tentando o máximo possível fazer da nossa igreja a igreja mais bíblica possível. Essa é uma grande preocupação nossa, né? Tudo que nós fazemos, todos os nossos esforços têm por propósito fazer com que a nossa igreja se ajuste o máximo possível àquilo que Deus quer de nós. Ontem, nós passamos o dia todo, os pastores da igreja, os estudantes de teologia, os estudiosos de teologia da igreja, nós passamos o dia todo em Bragança Paulista, estudando temas ligados à teologia, no nosso terceiro cassicíaco, como nós chamamos, é o nosso encontro de estudiosos de teologia, e grande parte do nosso tempo, metade do nosso tempo, nós estudamos um texto relacionado à ceia do Senhor. E nós trouxemos um grande especialista em grego para falar conosco, o professor Carlos Oswaldo, que é uma das maiores autoridades em grego no Brasil. E ele veio para falar conosco, ele apresentou uma exegese do texto, tudo isso com que objetivo? Para que nós, os pastores, para que nós, os mestres da igreja, nós tivéssemos elementos neotestamentários para que pudéssemos celebrar a ceia do Senhor e ensinar a igreja acerca da ceia do Senhor de maneira o mais próximo possível daquilo que o texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo sob a orientação do Espírito Santo, isso seja vivido por nós aqui. Nós temos essa preocupação. Por que nós temos essa preocupação? Por causa do nosso conceito de igreja. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. Eu não posso fazer o que eu quero. Você não pode fazer o que você quer. O culto não é um momento em que nós fazemos o que bem entendemos. Nós não podemos olhar para o contexto moderno e dizer assim: olha, hoje em dia a tendência natural das igrejas é nessa direção, então vamos seguir a tendência natural dos dias modernos. Não podemos fazer isso. Podemos fazer isso até onde isso não fere aquilo que a Sagrada Escritura ensina. Por isso, nós devemos sempre nos preocupar, questionar a Sagrada Escritura. Permite, aceita que a igreja funcione dessa maneira em cada uma das suas áreas, em cada um dos seus aspectos de funcionamento, suas funções e tudo mais. Essa é a nossa preocupação. E,
Para que nós sejamos ajudados nisso, para que saibamos o que Deus diz acerca da igreja e como ela deve funcionar, nós estudamos as pastorais. Porque nas pastorais, o propósito do apóstolo Paulo é esse, é dizer como a igreja deve funcionar. O apóstolo Paulo diz isso expressamente nas pastorais. Ele diz a Timóteo: escrevo-te, porém, estas coisas, para que saibas como agir na igreja de Deus, que é a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então ele escreve as epístolas com esse objetivo, fazer conhecidas as maneiras como a igreja deve funcionar. O texto que nós vamos estudar hoje, é um texto curto, esse texto fala sobre os diáconos. Muitas igrejas não têm diáconos. Muitas igrejas têm outros grupos que não diáconos, têm outros nomes. Nós, em nossa igreja, nós procuramos manter essa nomenclatura, os diáconos. Nós vimos no capítulo 3 acerca dos bispos, como devem ser os bispos na igreja de Deus. Vimos quem são os bispos, vimos a natureza do seu trabalho e especialmente nós vimos os requisitos que alguém deve preencher para ser um bispo. Não deve ser alguém que nós achamos que deve ser porque ele é simpático, porque ele é eloquente, porque ele parece espiritual, enfim. Não. Nós vimos quais são os requisitos e estudamos esses requisitos todos aqui nos nossos sermões aos domingos à noite. Hoje nós vamos iniciar um outro parágrafo. E nesse outro parágrafo o texto fala sobre diáconos. Os irmãos devem observar aí os versículos 8 a 13, que é o parágrafo que trata especificamente do diaconato. Muitas pessoas não sabem o que é um diácono. Muitas pessoas não sabem como ser um diácono. Muitas pessoas não sabem por que os diáconos existem. Esse texto vai nos ajudar a compreender essa instituição, esse grupo de oficiais dentro da igreja. Como nós vamos aprender como eles surgiram e especialmente o que alguém deve ser para exercer a função diaconal. Muito bem, vamos proceder à leitura de 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Preste atenção, o texto trata especificamente desse grupo, os diáconos. Diz assim a Sagrada Escritura: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, esse é um texto fundamental para a compreensão do que o diácono deve ser para exercer, do que o homem deve ser para exercer essa função. Antes, vamos entender o significado dessa palavra. O que é diácono? O que significa essa palavra? Nós, no mundo nós não temos essa função em lugar nenhum. Só na igreja isso existe, os diáconos. O que são os diáconos? A palavra diácono é uma palavra que indica a alguém que exerce a função de servir, de ministrar, de trabalhar. O diácono pode ser visto como alguém que serve mesas, especialmente. O verbo diakoneo, no grego, significa isso, servir. Não é o serviço de um escravo. Existe um verbo específico na Bíblia para o trabalho escravo, para o trabalho de um escravo. Na Bíblia nós temos escravos que trabalham, e há um verbo específico aplicado ao serviço dos escravos. Mas
o serviço dos diáconos não é descrito com esse verbo, o verbo que descreve o trabalho dos escravos. De modo que o diácono é alguém que trabalha, mas não como escravo. Ele é alguém que serve voluntariamente, ele trabalha voluntariamente, mas não exercendo essa função como um servo, como um escravo. Se os irmãos observarem, um exemplo disso está em Lucas 10. Abram a Bíblia em Lucas 10 e os irmãos vão encontrar essa palavrinha, a diaconia, em Lucas 10, para os irmãos compreenderem melhor de que natureza é o serviço diaconal. Lucas 10, observem o versículo 40. E tudo isso é importante para que nós saibamos o que esperar dos nossos diáconos. Nós temos na nossa igreja alguns diáconos, e nós vamos identificá-los depois, mas antes vamos entender bem de que se trata essa função. Diz assim o versículo 40 de Lucas 10. Observe aí, vamos fazer a leitura, diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos, e aí vem a palavrinha, serviços. Marta era escrava? Não. Marta estava trabalhando na sua casa. Essa palavrinha, serviços, nós temos aqui a palavrinha diaconia. Ela trabalhava na sua casa. Ela realizava ali um trabalho doméstico. E isso é descrito como diaconia. Não era uma escrava ali debaixo de senhores trabalhando, não. Também não é um trabalhador remunerado, não. É alguém que trabalha na casa dela. Marta estava diaconizando, por assim dizer, servindo, trabalhando, como você faz na sua casa, como você faz nas coisas relacionadas à sua vida particular. E é importante nós fazermos uma distinção aqui, considerando essa palavra, a palavra diaconia. Todos os crentes devem exercer a diaconia na igreja. Todos, sem exceção. Você que está aqui sentado hoje ouvindo, se você é um crente em Jesus Cristo, um dos seus deveres é exercer a diaconia, é exercer o trabalho, é trabalhar na igreja. Assim como Marta diaconizava em sua casa, assim como ela trabalhava na sua casa, limpando a casa, ajudando ali, fazendo a comida, fazendo a casa funcionar melhor, tentando fazer a casa funcionar melhor, e o seu zelo era tão grande que ela foi até repreendida por Jesus, porque ela deixava de ouvir Jesus para ficar trabalhando, né? Mas assim como Marta, ela se dedicava ali ao trabalho para que a casa funcionasse bem, essa diaconia deve ser realizada por todos os crentes, sem exceção. Nós tendemos a pensar que só os diáconos devem trabalhar na igreja. Nós tendemos a pensar que os trabalhadores da igreja são os pastores e os diáconos. E se vemos alguma coisa que não está funcionando bem, nós dizemos: onde estão os diáconos? Onde estão os pastores desta igreja? Onde estão os diáconos aqui? E essa nossa atitude é errada. E por que ela é errada? Ela é errada porque o diaconizar, a diaconia, o serviço é algo que cada um de nós deve realizar aqui. Ninguém foi resgatado pelo Salvador, ninguém foi perdoado e inserido no corpo de Cristo para ser um membro inerte. Ninguém. Todos os membros do corpo de Cristo foram resgatados e colocados nesse corpo pela atuação sobrenatural do Espírito Santo para que sirvam, exerçam alguma função, trabalhem na igreja de Cristo. E se nós vemos que algo precisa ser feito, nós não podemos ficar dizendo, porque onde estão essas pessoas? Isso tem que ser feito. Nós temos que tomar algumas iniciativas. Nós temos que chegar na nossa igreja com a atitude de alguém que tem noção de que deve exercer diaconia. Eu chego na igreja, onde estão os introdutores com os boletins? Não.
Não é assim que eu devo agir. Eu devo dizer, onde está o boletim? Os introdutores não chegaram, eu vou servir hoje. Talvez os introdutores não cheguem. Então deixa eu pegar os boletins e vou ficar no lugar deles. Eu quero diaconizar. Eu quero servir. Não chegaram, não vieram. Eu vou exercer essa função. Onde estão os seguranças lá de fora? Não podemos ficar assim. Que absurdo isso. Onde estão essas pessoas? Não. Olha, não estou vendo ninguém aqui. Vou ficar aqui exercendo essa função até que os introdutores cheguem. É essa atitude que deve permear a mente do adorador. É a atitude de quem tem noção de diaconia. Cada crente deve ser assim. Como nós sabemos que todos devem diaconizar? Como nós sabemos que todos devem exercer a diaconia? Se os irmãos olharem, observem Romanos no capítulo 12. Nós não vamos usar muitos textos hoje não, fiquem tranquilos não. O nosso texto é curtinho e eu vou explicar já por que o nosso texto é curtinho. Mas vejam Romanos, capítulo 16, desculpem. Romanos capítulo 16, nos versículos 1 e 2. Veja aqui, nesse texto de Romanos 16, 1 e 2, quem exerce aqui a diaconia, o serviço, o trabalho, a ministração. Veja, o texto fala assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Febe era uma mulher que morava em Cencreia e que certamente levou a carta aos romanos de Cencreia, ou Corinto, até a cidade de Roma. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Essa expressão que está servindo, essa expressão é a palavra diaconizar. Febe estava diaconizando. Ela estava ministrando, ela trabalhava na igreja de Cencreia. Ela era líder da igreja? Não. Como eu sei que ela não era líder? Muito simples, nós já aprendemos. Na igreja neotestamentária, as mulheres não ocupavam lugar de liderança. Isso é muito claro no Novo Testamento. As mulheres não ocupavam lugar de liderança por causa da doutrina da queda e por causa da doutrina da criação. Nós já estudamos isso no texto de 1 Timóteo. De modo que Febe servia como? Ela trabalhava, ela diaconizava, ela ministrava, ela atuava ali naquela igreja, ajudando para que a igreja funcionasse melhor. Os irmãos olharem 2 aos Coríntios também, vejam como todos os crentes devem diaconizar. 2 aos Coríntios no capítulo 9. Abra sua Bíblia, 2 aos Coríntios, no capítulo 9, e veja o versículo 12. Veja o que diz aqui. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre levantamento de recursos para ajudar pessoas crentes e carentes. Na Bíblia, o crente deve ajudar crente, em primeiro lugar. Nós não temos na Sagrada Escritura uma igreja que presta auxílio social à sociedade como um todo. Isso não existe no Novo Testamento. No Novo Testamento, quando as tragédias vêm, a igreja ajuda os irmãos atingidos pela tragédia. É assim que funciona. Se há um tsunami em algum lugar, nós não mandamos recursos para as pessoas de uma cidade, os cidadãos de um certo local atingido pela tragédia, não. Se ocorre um tsunami num lugar, numa cidade, nós mandamos ajuda para os crentes daquela região. É assim que funciona a ajuda social na igreja. No caso aqui, havia uma grande fome que se abateu sobre o Império Romano. Então o apóstolo Paulo levantou recursos para ajudar os crentes pobres de Jerusalém. Os crentes de Jerusalém, ele levantou recursos. E veja o que ele diz no versículo 12, 2 aos Coríntios 9, 12. Veja como ele chama essa dedicação de levantar recursos. Ele diz: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ele chama o levantamento de ofertas realizado na igreja como diaconia.
Quando alguém junta recursos e contribui para que a igreja de Deus funcione melhor, sofra menos, essa pessoa está exercendo a diaconia. Quando alguém chega e fala, eu quero ajudar a igreja nessa necessidade, eu quero dar uma oferta para ajudar nesse problema. Essa pessoa que faz isso está diaconizando. Todos os crentes devem diaconizar. Todos os crentes devem exercer a diaconia. Se você não faz nada na igreja, você está errado. Você deve exercer a diaconia. Agora, note bem, há uma diferença entre diaconia e diaconato. Guarde bem a diferença. Diaconia, o serviço que todos devem realizar. Homens, mulheres, moços, moças, adolescentes, idosos, até crianças crentes devem exercer a diaconia. Você, eu, todos nós. Mas há uma diferença entre diaconia e diaconato. O que é diaconato? O diaconato é o exercício de um ofício de liderança. Isso é diaconato. Diaconato é fazer parte de um grupo de oficiais. Aí, nesse caso, o diaconato, aí nem todos podem exercer essa função. Todos devem diaconizar, mas nem todos podem entrar para o diaconato. Para exercer o diaconato, para fazer parte de um grupo de oficiais na igreja, é necessário que alguns requisitos sejam preenchidos. Para eu trabalhar na igreja, basta eu ser um crente de boa vontade, eu vou lá, eu trabalho, eu realizo, eu diaconizo o tempo todo, quanto eu quiser. Agora, para exercer o diaconato, é necessário que alguns requisitos sejam preenchidos. Não é qualquer pessoa que pode exercer o diaconato. Diaconia, todos. Diaconato, alguns. O texto que está diante de nós não fala da diaconia. O texto fala do diaconato. É disso que o texto fala. E nós temos que observar com atenção quais são os requisitos. Esse grupo de líderes aparece na igreja. Dizem os estudiosos que esse grupo de líderes aparece na igreja no livro de Atos, no capítulo 6. Então vejam, Atos no capítulo 6, você vê um grupo surgindo na igreja, um grupo especial. Abra sua Bíblia em Atos 6. Vamos aprender o que a Bíblia ensina sobre isso, sobre esse grupo. E quero realçar isso porque eu não tenho visto mais diáconos na igreja. Não há mais diáconos nas igrejas por aí afora. Tem de tudo. Tem apóstolo, tem bispo, tem pai apóstolo, até inventaram agora. Tem patriarca agora nas igrejas. Patriarca, é um papa agora. Tem papa evangélico agora. Tem de tudo. Mas nós não temos visto diáconos nas igrejas. Mesmo nas igrejas históricas, mesmo nas igrejas de uma tradição bíblica marcante, sempre presente, nós temos visto essa figura muito fraca ali naquele meio. É como se o diácono fosse apenas uma espécie de guarda-costas. Ou o dedo duro da igreja. Ou, alguns veem o diácono como o garçom da ceia. Esse é o diácono. Ele não faz nada. Ele é o garçom no dia da ceia. Ele serve a ceia só. Diácono serve só para isso. O garçom da ceia e aquele que faz fofoca para o pastor. Quando ele vê alguma coisa, ele vai lá e conta e dá tudo para o pastor. Essa caricatura está errada. Primeiro, os diáconos não têm obrigação nenhuma de servir a ceia. Esse papel dos diáconos, isso foi dado a eles, mas a Bíblia não estabelece que os diáconos devem fazer isso. Qualquer pessoa pode servir a ceia,
Nós cremos no sacerdócio de todos os crentes. Nós cremos que qualquer pessoa pode ministrar a ceia do Senhor. Qualquer crente pode ministrar a ceia do Senhor, não é só o pastor. Quem disse que é o pastor a pessoa que pode ministrar a ceia e os outros não? Isso está errado. Essa visão de que só o pastor pode ministrar a ceia é uma visão sacerdotalista, é uma visão romanista, é uma visão católica. Nós somos crentes, nós cremos que cada crente é um sacerdote. E cada crente, como sacerdote de Deus, pode realizar qualquer ato cultual, inclusive ministrar a ceia do Senhor aos irmãos, e muito mais, distribuir essa ceia aos outros. Então não é uma prerrogativa do diácono distribuir a ceia. E também ficar contando coisas para o pastor, essas coisas, na realidade, todo cristão deve ter a preocupação de procurar as autoridades da igreja, de procurar o pastor ou os líderes da igreja para comunicar quando uma coisa não vai bem. Qualquer pessoa. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele elogia, ele narra a atitude positiva dos da casa de Cloé. Porque ele estava distante de Corinto e os da casa de Cloé se aproximaram e disseram: olha, as coisas vão mal em Corinto. E o apóstolo Paulo fala: eu fui informado por alguns da casa de Cloé que há contendas entre vocês. E o texto não fala que eles eram diáconos, eram membros da igreja que levaram um problema para o apóstolo Paulo para que a coisa fosse resolvida. Todo cristão tem esse dever, todo crente tem o dever de informar quando algo vai mal, e informar para que as coisas sejam corrigidas e a igreja funcione bem. Isso não é fazer fofoca, né? Isso é se preocupar com o coração repleto de benignidade, se preocupar com o bom funcionamento da igreja. Nós percebemos, nós que somos líderes, percebemos quando alguém se aproxima de nós para fazer fofoquinha. Eu sei quando alguém me procura para falar mal de alguém, com raiva no coração. Isso é claro, é muito claro para mim isso. E nós percebemos quando alguém se aproxima realmente preocupado com a igreja. Isso fica nítido no tom de voz, nas palavras usadas, na atitude da pessoa. Todos têm o dever de procurar o pastor e dizer: pastor, estou preocupado com algo que eu tenho visto. E estou aqui para ajudar a igreja a melhorar. Não são pessoas maldosas, querendo, se deleitando naquilo que viram. Não, são pessoas que sofrem, que choram, que se angustiam quando vem algo mal. Não é só o diácono que deve fazer isso, qualquer crente deve fazer isso. Algumas vezes aconteceu aqui no nosso ministério, aqui na Redenção, de pessoas entrarem no meu gabinete e dizerem para mim: pastor, eu vi algo errado aqui na igreja e eu quero compartilhar com o Senhor porque eu não sei como resolver. E eu dizer: então diga o que é. A pessoa não conseguir falar, de tanto que chorava de tristeza pelo que tinha visto. Chorava de tristeza, demorava para se recompor, para conseguir falar, tocado pela tristeza, porque tinha visto algo na igreja que não era bom. E também já fui abordado por pessoas que vieram falar comigo sobre problemas da igreja, repletas de rancor no coração, de raiva, e com atitude de orgulho e de animosidade contra aquilo que tinham visto. Isso não é tarefa do diácono, é tarefa de todos, desde que seja com atitude, com o coração correto, repleto de benignidade e desejo de ajudar. O texto diz em Atos 6, vejam porque os diáconos foram formados como um corpo, como um ofício. Por que surgiu o diaconato? A diaconia sempre existiu. Por que surgiu o diaconato? O texto diz em Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. O texto está falando sobre um problema que aconteceu na igreja de Jerusalém. Os helenistas eram os judeus de fala grega. Os hebreus eram os judeus de fala hebraica. Todos eram crentes. A igreja tinha acabado de nascer. E houve uma briga entre os que falavam grego e os que falavam hebraico. Por quê? E o texto explica. Porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aquela igreja tinha uma atividade social dirigida, mais uma vez, aos crentes da igreja. E algumas viúvas, existiam muitas viúvas na época, eu já expliquei por que existiam tantas viúvas, as pessoas casavam cedo com homens bem mais velhos, tinha muitas viúvas naqueles dias por causa disso. E essas viúvas, algumas delas estavam sendo esquecidas no auxílio, a igreja auxiliava as viúvas.
Mais tarde, o apóstolo Paulo teve que estabelecer regras para isso. Nós aprendemos nas pastorais quais eram as regras para que as viúvas recebessem auxílio, quais eram as viúvas que deveriam ser auxiliadas. O apóstolo Paulo teve que regulamentar essa situação, porque esse era um problema muito frequente nas igrejas antigamente. E as viúvas tinham sido esquecidas na distribuição diária e começaram então a reclamar, os judeus de fala grega. Então os 12, no versículo 2 diz assim: então os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha aqui o diaconeo, veja aqui a diaconia, o serviço, trabalhar para servir às mesas. E o texto diz no versículo 3: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, dessa diaconia. Vejam, o apóstolo Paulo, os apóstolos aqui, os 12, se reuniram e disseram para a comunidade: vocês devem escolher homens que façam esse trabalho de ajudar, de distribuir víveres para as viúvas que precisam. Nós não podemos fazer isso. Nós, apóstolos, temos que nos dedicar a outra coisa. O texto continua no versículo 4. E quanto a nós, apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles dizem: o nosso trabalho é pregar e orar. O nosso trabalho não é levar recursos para as pessoas carentes. Esse trabalho é um trabalho nobre. Esse trabalho é um trabalho importante e necessário, mas não é nosso esse trabalho. Nós não podemos deixar a preparação das nossas pregações e da nossa ministração espiritual de lado para cuidar dessas necessidades. Então escolham pessoas que façam isso. E essas pessoas, já de antemão, eles disseram: tem que ser pessoas de boa reputação, tem que ser pessoas cheias do Espírito e de sabedoria. Esses três requisitos já eram presentes já no primeiro grupo diaconal. O que é ter boa reputação? Já aprendemos isso quando estudamos os bispos. Alguém que tem boa fama na sua história e ao seu redor. Cheios do Espírito, alguém que é controlado pelo Espírito Santo e não por suas paixões. Note bem, os diáconos iriam lidar com recursos materiais. Se eles seguissem as suas paixões, isso poderia levá-los à queda, ao erro, à desonestidade. Deveriam ser pessoas cheias do Espírito e de sabedoria. Por quê? Deveriam saber distinguir entre o justo e o injusto. Por quê? Porque na distribuição de recursos podem existir injustiças. Alguém pode contar para o diácono uma história triste, e aquilo não ser verdade, e ele dirigir os recursos para aquela pessoa que não merece ajuda, deixando descoberto alguém que merece. Por isso precisavam de sabedoria. Os irmãos não têm ideia de como esse campo é difícil. Eu fui pastor de uma pequena igreja vários anos atrás. Eu não tinha diáconos, então eu fazia o trabalho de pastor e de diácono, fazia tudo na igreja, cuidava de tudo. E eu me lembro de ocasiões em que as pessoas se aproximavam de mim dizendo: olha, tal pessoa precisa de ajuda. E eu muitas vezes sem sabedoria ajudava. E era interessante, eu chegando às vezes na casa de alguém, carregando uma cesta básica de 20 quilos nas costas, e a pessoa deitada no quintal tomando sol, se bronzeando, em plena segunda-feira, 14h. O diácono tem que ter sabedoria para detectar isso. Mais tarde, aprendendo com a vida, com o ministério, me lembro que uma vez me procuraram: pastor, tal pessoa precisa de ajuda. Por quê? Está passando fome. Eu disse: é ótimo isso. Deixemos que passe mais fome. Porque quando o estômago apertar, vai sair procurando emprego. Mas pastor, cadê o amor? O amor consiste em dar à pessoa aquilo de que ela precisa. E o que ela precisa não é uma cesta básica. O que ela precisa é passar necessidade para valorizar o trabalho. Porque eu já arrumei 3 empregos para ela. E ela disse para mim que não sai de casa por R$500.
passará fome. E quando passar fome, sairá de casa para trabalhar até por 200. Mas sairá. O diácono precisa desse discernimento, dessa sabedoria, e mais ainda naqueles dias, quando eles se ocupavam apenas do serviço das mesas. Mas note bem, dizem algumas pessoas, alguns pastores afirmam, que o diaconato não existe mais, não deve existir mais, porque nós podemos ter na igreja um grupo de assistência social. E há igrejas que têm isso, um grupo de assistência social que supra essas coisas. Pessoas habilitadas, pessoas que sabem como agir nessas ocasiões e tudo mais. Mas o fato é que essa visão desconsidera o desenvolvimento e o crescimento desse cargo. Os diáconos foram um grupo de assistência social no início apenas. Eles não se perpetuaram como um grupo de assistência social. No início eles eram somente isso, um grupo de assistência social. Mas eles se transformaram, com o passar das décadas, de poucas décadas, eles se transformaram num grupo de oficiais que auxiliavam o pastor, que tinham grande intrepidez na fé e que trabalhavam nas mais diversas áreas da igreja, dando suporte ao bispo, dando suporte ao pastor. Quando nós vemos Filipenses, por exemplo, cerca de 30 anos depois do texto de Atos, quando nós vemos Filipenses, nós já vemos esse grupo como um grupo distinto de líderes mesmo. Veja aí Filipenses 1. Você encontra esse grupo distinto aqui. Filipenses 1, no versículo 1. Veja o que diz. Filipenses 1, 1. É importante esse texto aqui. Dentro da discussão acerca do diaconato, esse texto é um dos mais importantes. Por quê? Porque ele distingue a igreja como um todo de seus oficiais. Aqui os diáconos não são só um grupo de assistência social. Aqui eles se colocam, eles são apresentados como líderes da igreja, como oficiais da igreja. Eles galgaram essa posição com o passar do tempo. É por isso que os diáconos na nossa igreja não são apenas um grupo de assistência social. Os diáconos da nossa igreja são líderes, são oficiais na igreja. São pessoas que trabalham em áreas relacionadas à vida espiritual da igreja também. Veja então o que diz o versículo 1. Paulo e Timóteo, Filipenses 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, os servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Aqui ele faz uma referência à igreja como um todo, e aí ele menciona, inclusive, bispos. Ele destaca uma classe de líderes em Filipos, e diáconos, ele destaca outra classe de líderes em Filipos. De modo que nós temos aqui a evidência, uma evidência clara de que esse cargo alcançou um status diferente com o passar das décadas, se tornando esse grupo um grupo de oficiais. É por isso que nós temos então a necessidade de distinguir diaconia de diaconato. A diaconia, mais uma vez, todos devem exercer. O diaconato é um ofício, é um cargo de liderança. Somente algumas pessoas devem exercer essa função. O texto que nós estamos estudando, de 1 Timóteo 3, estabelece nos versículos 8 a 13 os requisitos para ser diácono. E nós vamos ver os requisitos divididos em 3 partes. Nós vamos ver as 3 partes hoje por causa do nosso tempo. Mas, em primeiro lugar, os irmãos vão ver no versículo 8 os requisitos pessoais. Como nós fizemos com os pastores, nós vamos fazer também com os diáconos. Vamos ver os requisitos pessoais que estão consubstanciados no versículo 8. Em segundo lugar, os irmãos, observando os versículos 9 e 10, os irmãos vão encontrar os requisitos ligados à carreira cristã. O diácono observado à luz da sua carreira cristã, como crente, no exercício das suas funções dentro da igreja. E no terceiro item, nós vamos ver nos versículos 11 e 12 os requisitos ligados à família do diácono. Como deve ser a família do diácono. Como deve ser a esposa dele. O texto fala aqui que da mesma sorte quanto a mulheres. O texto está falando de diaconato. Então, aqui o texto está falando sobre as esposas dos diáconos.
Tanto que no versículo 12, ainda falando sobre a esposa, o texto diz: o diácono seja marido de uma só. Então o texto está falando sobre as esposas dos diáconos. Então nós vamos estudar não somente como o diácono deve ser, mas como as esposas dos diáconos devem ser. Alguns falaram para mim no domingo passado: pastor, os diáconos falaram que não vêm no domingo, porque souberam que o texto é sobre diáconos. Não tem que ficar em casa com as esposas então, porque o texto vai falar sobre os diáconos e as esposas deles. Por isso, quando nós vamos escolher alguém para ser diácono, nós não podemos olhar somente para esse homem, mas para a esposa dele também. Como deve ser ele e sua esposa. Mas nós vamos estudar isso com mais detimento no próximo domingo. Hoje nós só vamos ver o versículo 8. E vamos ver os requisitos pessoais do diácono. E os irmãos devem olhar para os diáconos que há na nossa igreja. E devem verificar se essas coisas estão presentes neles. E se não estiverem presentes neles, os irmãos devem orar por eles. Os irmãos devem se preocupar com isso. Eles, em primeiro lugar, devem se preocupar com isso. E se essa ausência de requisito se perpetuar, os nossos diáconos devem pedir demissão do cargo. E se ajustar ao que está escrito aqui. E depois de ajustados ao que está escrito aqui, voltar a exercer a função diaconal. É assim que deve funcionar na igreja de Deus. É assim que funciona. Na igreja de Deus as coisas são assim. Nós devemos primar pela autoridade. A igreja não é nossa. A igreja é do supremo pastor das nossas almas. E é a palavra dele que nós temos aqui. Nós temos na nossa igreja alguns diáconos. Um diácono que temos aqui é o Marcel. O Marcel fica de pé. Aí é um diácono da igreja. O Edson é outro diácono. Pode ficar de pé, Edson. Fique de pé também. O Edson é diácono da igreja. Gilberto também é diácono da igreja. Fique de pé. Gilberto. A Adir é diácono da igreja. O Adir está lá, preso ali, naquela salinha. É a sala do castigo dos diáconos ali em cima. Lá está o Adir ali. São os 4 diáconos da nossa igreja. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe. Obrigado. Vamos olhar aqui como deve ser o diácono. Primeiro, então, nós temos aqui os requisitos pessoais. Quais são os requisitos pessoais dos diáconos? O que os irmãos devem encontrar nesses homens que estão aqui e que nós apresentamos agora a vocês? O texto diz: semelhantemente. E o que significa isso? Semelhantemente a quem? A comparação é com quem? A igualdade deve ter como padrão quem? Decorre de quem essa palavra, essa igualdade? Decorre do que ele disse anteriormente. Assim como os bispos exercem uma função importante, e assim como a vida deles deve estar à altura dessa função, de modo semelhante os diáconos. Diácono também é uma excelente função. O diaconato também é uma excelente obra. E por isso os diáconos devem ter uma vida que se ajuste a esse grau de excelência. E o texto diz: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que... E agora nós temos aqui 4 requisitos. Os 4 requisitos que eu vou apontar, eu tentei colocar todos numa letra só. São 4 requisitos, e para ajudar na memorização, eu os enumerei iniciando todos com a mesma letra. É um recurso mnemônico, para ninguém esquecer. Primeiro requisito: a sua postura. Postura. Qual deve ser a postura do diácono? E o texto diz: é necessário que sejam respeitáveis. Essa é a postura. E o que é ser respeitável? O homem respeitável é o homem venerável. É o homem honorável. Esse é o homem respeitável. Como é a sua postura ao se apresentar às pessoas? O homem respeitável, a palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui,
o homem respeitável, o homem honorável, o homem venerável, é o homem que inspira nos outros a noção de honra. O diácono, a presença dele num lugar, a presença dele diante das pessoas que estão ali ao seu redor, dos membros da igreja, esse é o contexto em que ele deve exercer o diaconato, em especial, é aí que ele deve ser visto assim, claro, em todos os lugares, mas especialmente na igreja. Ele deve inspirar nas pessoas que olham para ele a noção de grandeza de caráter. Deve inspirar isso nos homens. E isso, note bem, as pessoas olham para ele, a sua presença inspira respeito, a sua presença inspira honra nos outros, os outros se sentem inclinados a respeitá-lo, os outros se sentem inclinados a honrar aquele homem por causa da sua postura, por causa da sua linguagem, por causa da sua história, por causa do seu testemunho. Ele gera nas pessoas o que o direito chama de temor reverencial. Ele é um homem de grandeza. Ele é alguém que as pessoas olham e ele gera nas pessoas, com a sua humildade, com o seu caráter, com o seu testemunho, ele gera admiração e respeito naqueles que olham para ele. Este deve ser o diácono. E notem, muitas pessoas acreditam que isso pode ser artificial. O diácono então veste uma gravata, coração de boi, um terno preto, né, de funerário, e ele se apresenta com aquela postura orgulhosa, que nunca sorri, sério, com a voz impostada, e acha que essa caricatura, acha que esse espantalho está sendo respeitável. Não é disso que estamos falando. Acha que essa figura, que cria barreiras entre as pessoas, essa figura de que ninguém se aproxima, porque vê que é uma figura hermética, artificial, que gera um afastamento nos homens, acha que isso é ser respeitável. Eu conheci vários diáconos assim. Não é disso que estamos falando. Não é dessa caricatura que estamos falando. Não é desse espantalho que estamos falando. Isso é um simulacro de respeitabilidade. Isso é um simulacro de venerabilidade, de honorabilidade. Nós estamos falando de alguém que é real na sua grandeza. Nós estamos falando de alguém que é verdadeiro na sua dignidade. E esse homem é um homem alegre. Esse homem é um homem simpático. Esse homem é um homem acessível. Esse homem é um homem próximo, amigo, sensível aos outros. E é exatamente por causa dessa sua acessibilidade, é exatamente por causa dessa sua transparência, dessa sua sensibilidade, desse seu tratar os outros com respeito, com honra, do fato dele fazer da sua vida uma vida aberta, em que os outros veem bom testemunho. É exatamente por isso que os outros olham para ele e dizem: esse homem é digno de honra. Nós vemos em Tito 2:2 a figura dos anciãos da igreja, dos mais velhos. A Bíblia fala de todo mundo na igreja. Todo mundo. Jovem, velho, viúva, pastor, diácono, esposa de diácono, todo mundo. Não escapa ninguém. Chega a vez de todo mundo. Ninguém escapa. Veja o versículo 2 de Tito 2. Tito 2, versículo 2. O texto diz assim: quanto aos homens idosos, nós temos alguns homens idosos entre nós, esse texto é para eles. E vejam, esse texto, que é não é só para diáconos, as listas não são só para diáconos e pastores.
A lista para todo mundo. Aqui a lista é para homens idosos. E é interessante porque há requisitos dos diáconos aplicados aos homens idosos. E o texto diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. O texto diz na sequência: respeitáveis. É exatamente a mesma exigência dos diáconos. Agora note bem, veja os outros atributos, veja os outros requisitos que são apontados aqui. Vejam como os outros requisitos não são requisitos que afastam as pessoas. Vejam como não são requisitos que criam barreiras entre as pessoas. O texto fala: sejam respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. É possível ser respeitável. É possível transmitir a ideia de grandeza de caráter, de honra, de venerabilidade e ser amoroso. E ser sensível. E ser sadio no exercício da sua fé. E é desse diácono que estamos falando aqui. Desse homem. Os outros olham para ele. Se sentem amados por ele. Se sentem queridos por ele, respeitados por ele. Ele é amigo das pessoas. Ele tem uma vida santa, de retidão, de testemunho, de grandeza de caráter. E isso tudo somado a essa sua amabilidade, acessibilidade, faz com que ele inspire nos homens respeito. Diáconos da igreja, vocês devem primar por isso, ardentemente. E se em algum momento isso não ficou claro, ou se isso foi, de alguma forma, nos seus relacionamentos aqui na igreja, se isso de alguma forma foi nublado ou abalado, vocês devem, ainda hoje, procurar o seu irmão e dizer a ele: meu irmão, eu não agi com a grandeza exigida de um diácono, com a magnitude exigida de um diácono. Me perdoe. Me perdoe. Ore por mim, para que pela graça de Deus eu inspire e viva e demonstre essa magnitude, pela graça dele, pela ação dele em mim. Primeira palavra é postura. Sejam respeitáveis. A segunda palavra é palavras. O texto fala de postura, o texto fala de palavras. Vejam a sequência. Que sejam respeitáveis, de uma só palavra. A postura já aprendemos. Agora, como devem ser as palavras? O que significa ser de uma só palavra? Ele não pode ter uma palavra dupla. A expressãozinha usada aqui é uma expressãozinha muito ampla. Ter uma palavra dupla. O que isso significa? Imediatamente, quando lemos isso, alguém de uma só palavra, imediatamente algumas noções vêm à nossa mente. Mas, essas noções que os irmãos têm em mente, que vieram à mente dos irmãos quando falamos de uma só palavra, essas noções são reais e se aplicam aqui também. Mas não é só isso. Ter uma só palavra significa alguém que não fala duas vezes. Literalmente, alguém que não fala duas vezes. Sabe o que significa isso? Alguém que não fala muito. Alguém que não fala muito. O diácono não pode ser tagarela, língua solta, linguarudo. Não pode. Tem que falar menos. Por quê? Qual o sentido disso? Ele não pode sair espalhando as coisas, dizendo as coisas, falando o que dá na cabeça. Não ter controle sobre as suas palavras. Não ter freios na sua língua, como nós dizemos. Ele não pode ser assim. Ele deve ser uma pessoa que controla a sua língua. Sua língua não é solta. Esse é um dos sentidos da expressão uma só palavra. E mais, a expressão uma só palavra
também descreve a pessoa que o que diz para uma pessoa, diz também para outra. A palavra dela é a mesma sempre. Ela não diz uma coisa para fulano e outra coisa para cicrano. Ela não conta uma história para A e outra história para B. Não. Ela é autêntica. O que ela fala é sim, sim, não, não. Ela não é hipócrita. Ela não é alguém que diz uma coisa na sua frente e depois, nas suas costas, diz outra. Essa figura aqui, a pessoa que é de duas palavras, literalmente é o sentido aqui, que fala duas vezes. Essa seria a tradução literal, alguém que fala duas vezes. Esse indivíduo é hipócrita. Ele fala coisas diferentes para pessoas diferentes. É um problema sério esse que nós temos nas igrejas. As pessoas não são confiáveis nas suas palavras, não são autênticas, são hipócritas. Há vários anos atrás, aqui na igreja, eu me lembro que fui visitar um velhinho. Eu já contei essa história há muito tempo atrás, aqui na igreja, e muitos irmãos vão se lembrar. Mas o velhinho que eu fui visitar era um pouco surdo. E as pessoas, com esse problema, ele não sabendo controlar a sua voz, ele falava alto. Falava alto. E eu fui visitá-lo, ele estava doente. Eu fui visitá-lo. E eu sentei na sala. E a esposa dele entrou no quarto. E disse, o pastor está aí. Ele disse assim, dá um chá de cadeira nesse pastor. E eu escutei tudo. E ela disse, mas ele vai ficar lá esperando? Ele veio te ver, ele pode entrar, o que você vai... Não. Dá um chá de banco nele. Deixa ele esperando aí. E eu ouvindo tudo. Ok. Eu estava cansado, um chá de banco ia bem. Daí a pouquinho, fui anunciado. Pastor, pode entrar lá no quarto. Aí eu entrei. Oh, amado! Que alegria, querido! Nossa, que satisfação, meu querido pastor, que honra! E eu pensei comigo, safado, hipócrita, mentiroso. Você é alguém de duas palavras. Você nunca poderia ser um diácono, ainda bem que não era. Você nunca poderia ser um diácono. Você é alguém que fala duas vezes. E a primeira vez que você fala é diferente da segunda vez. Você tem duas palavras. Você é mentiroso. Você é hipócrita. Você é falso. É isso que você é. O diácono não pode ser assim. O diácono tem que ser autêntico. Suas palavras não podem ter dois sentidos, não podem ser palavras ambíguas, não podem ser palavras hipócritas, falsas. Ele deve ser alguém de uma palavra só. Por quê? Porque o diácono tem acessos. O diácono conhece a intimidade dos lares. O diácono, sendo respeitável, inspirando o respeito das pessoas, a ele são apresentadas coisas que fazem parte da vida íntima das pessoas. Seus problemas, suas lutas, seus dramas pessoais. O diácono tem que saber lidar com essas coisas, tem que saber como ele vai se referir a essas coisas, o que ele vai dizer para tentar solucionar essas coisas. O diácono lida muitas vezes com conflitos pessoais. Ele não pode ter palavras duplas, de dois sentidos. Ele não pode ser hipócrita, ele tem que ser autêntico naquilo que ele fala. Verdadeiro. Sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Se ele não é assim, não pode ser um diácono. Os diáconos aqui da nossa igreja,
devem avaliar a si próprios e devem responder se são homens de uma palavra só ou não. Eles devem responder se são autênticos no que dizem, ou se falam duas vezes, se não são confiáveis naquilo que afirmam. Eles devem avaliar isso, e com isso avaliar se devem ser diáconos ou não. O texto continua e diz: o diácono não pode ser inclinado a muito vinho. Nós temos a primeira área, que é a postura. A segunda, palavras. A terceira, praxe. Costumes. Como devem ser os costumes do diácono? A praxe da vida dos diáconos. Os costumes deles. O texto aqui diz que o diácono não pode ser inclinado a muito vinho. O que significa isso? A palavra inclinado, ela pode ser usada no contexto náutico, para se referir a um navio que toma um rumo. Ele toma uma direção, ele se inclina para um lado e segue uma direção. O diácono não pode seguir na direção da garrafa. O diácono não pode deixar o vento soprar e ele virar o leme na direção do copo. Não. Vire o navio para outro lado. Não pode ser dado ao vinho. E note bem, quando o apóstolo Paulo fala de não ser inclinado, não virar o leme para a direção do copo, não virar o leme para a direção da garrafa, o apóstolo Paulo está dizendo com isso que o diácono deve ser alguém moderado no uso dos prazeres físicos. O diácono deve ser moderado naquelas coisas que são boas. O apóstolo Paulo não proíbe ele dirigir o barco, eventualmente, rumo a esse prazer. Naqueles dias o vinho era visto como uma forma de alegrar o coração, era uma forma de prazer. O apóstolo Paulo não diz que eles não devem beber vinho, mas diz que eles não devem ser inclinados a muito vinho. Havia sim, na igreja primitiva, a autorização para que os homens bebessem vinho. Eles podiam desfrutar disso, ainda que fosse proibida a embriaguez. Mas eles não podiam o tempo todo virar o barco para lá. Você pode virar o barco para lá, você não pode o tempo todo só com o barquinho para lá. É isso que o apóstolo Paulo está proibindo. E isso se aplica a qualquer outra área de prazer. O diácono não pode ser uma pessoa imoderada no uso dos prazeres desta vida. Ele não pode ser alguém sem controle nos prazeres desta vida. Assim como ele não pode virar o seu barco sempre no rumo do copo, ele também não pode virar o seu barco sempre no rumo do garfo. Não pode ser um glutão. Ele não pode virar o seu barco sempre no rumo do shopping. Ser um gastão. Se bem que os nossos diáconos são todos pão duros, todos, sem exceção. Esse problema nenhum deles tem. Né? Todos são muito pão duros, a mão fechada até demais. O diácono tem que ser moderado nos prazeres, nos seus lazeres. O diácono pode sim desfrutar de prazeres, dos lazeres, do lado bom da vida, das alegrias da vida, das coisas boas que Deus nos dá. Ele pode desfrutar disso. O diácono pode ser alguém que desfruta de um tempo gostoso assistindo um bom filme, comendo uma boa comida, bebendo uma boa bebida. O diácono não pode desfrutar dessas coisas que Deus concede. Ele pode fazer isso, mas ele não pode dirigir o seu barco única e exclusivamente nessas direções, vivendo imoderadamente. Se fizer isso, a sua praxe, o seu costume, fará com que ele seja desqualificado para o diaconato, fará com que ele deixe de ser um homem respeitável e não poderá exercer mais o diaconato. E finalmente, nós vimos a sua postura, vimos as suas palavras, vimos a sua praxe e agora vamos ver os seus propósitos. Primeira postura já foi vista. Segundo, as palavras, já vimos. A praxe vimos agora, não pode ser dominado
pelos prazeres. E por último, os seus propósitos. Veja, diz o texto, não cobiçoso de sórdida ganância. É uma palavrinha só que aparece aqui. Essa palavrinha, alguém cobiçoso de sórdida ganância, significa literalmente alguém desejoso, sedento por lucros desonestos. Esse é o significado dessa expressão. Alguém desejoso de lucros desonestos. É o diácono que tem um posto de gasolina e põe água na gasolina. Batiza a gasolina. É o diácono que tem um carro e na hora de vender ele maqueia o carro. Ele coloca ali alguns calços daqui e dali, passa uma massinha, joga uma tinta, dá uma maquiada e engana. Ele não avalia a qualidade moral dos seus atos na hora que a questão é dinheiro. Na hora que a questão é dinheiro, ele mente. Ele omite informações. Ele sonega. Ele fica em silêncio, ou ele fala outras coisas, ele dá um jeito de driblar a pessoa, de enganar a pessoa com o seu silêncio, com suas omissões ou com suas palavras. E com isso então, ele tira das pessoas algo que lhes pertence, acaba gerando vantagem pessoal para si mesmo. O diácono, aqui no Novo Testamento, ele é apontado como que não pode ser alguém assim, porque os diáconos, eles trabalhavam e ainda trabalham com a distribuição de bens. Ele pode pensar assim, eu tenho que entregar isso aos pobres. Eu sou pobre. Tecnicamente falando, eu não sou nenhum milionário. Então não tem nada de errado pegar um pouco disso para mim. Eu sou pobre. Ele pode racionalizar nos acessos que ele tem. Ele pode racionalizar. E sendo alguém sedento por recursos, por bens materiais, ele pode agir de maneira desonrosa. E com isso se desqualificar para o trabalho diaconal. Postura, palavras, praxe, propósitos, intenções, o diácono deve buscar ser honesto no uso dos recursos que estão confiados a ele. Meus irmãos, o diácono deve ser assim. Na verdade, todos os homens da igreja deveriam ser assim. Todos. Todos sem exceção. Você tem que ser assim. Você tem que ser um diácono em potencial. É assim que você deve ser. Você deve anelar por isso. Você deve sonhar, dizer assim, eu quero ser um homem que preenche os requisitos para o diaconato, de modo que, se algum dia a igreja precisar de um diácono, eu estarei pronto para exercer essa função. Todos os homens da igreja devem buscar esse padrão, devem buscar essa excelência. Todos os homens da igreja devem se preocupar com o seu caráter, para que tenham grandeza, para que sejam equilibrados, para que sejam honestos e para que tenham bons costumes. E assim sejam servos prontos, dignos de exercer a diaconia. Nós devemos refletir aqui no final sobre duas coisas. Primeiro, devemos refletir sobre o nosso dever de diaconizar. Ressaltando essa necessidade, nossa igreja precisa de pessoas diaconizando, mais e mais, muito. Talvez não precisemos tanto de mais diáconos, mas precisamos de pessoas que diaconizam, muito. Precisamos da ajuda de todos, do trabalho de todos. Precisamos ter uma resposta mais rápida aos nossos apelos. Precisamos ter uma resposta mais pronta às nossas necessidades. As coisas que nós colocamos no boletim, as coisas que nós compartilhamos, isso deve sensibilizar o coração de todos. Todos que estão aqui devem dizer, eu quero diaconizar, suprindo essa necessidade,
suprindo isso de que a nossa igreja precisa. Eu tenho visto a nossa igreja como uma igreja com várias áreas vazias, lacunas que são difíceis de ser preenchidas. Por que isso acontece? Porque é tão difícil, por exemplo, conseguir alguém para olhar o nosso pátio na quarta-feira. Por que é tão difícil isso? Por que ficamos aqui com medo? Porque não tem ninguém lá fora olhando o pátio. Por que tanto medo? Porque muitas pessoas não se inclinam a diaconizar. E com isso, a igreja de alguma forma perde e sofre. Porque nós vemos a UANSE com necessidades tão grandes. De líderes, de pessoas que ajudem a olhar as crianças. De pessoas que ajudem na segurança para as crianças, enquanto os trabalhos acontecem. Porque talvez muitas pessoas não queiram diaconizar. Por que o pastor tem que fazer apelos prolongados para que montemos uma secretaria ou compremos armários para a sala de música? Porque muitas pessoas não se inclinam a diaconizar. Elas se afastam. Muitas pessoas dizem: não brinco mais de diaconizar. Estou de mal. Não diaconizo mais. Por bagatelas, muitas vezes, por coisas tolas e infantis, as pessoas deixam de servir o reino de Deus em coisas pequenas, mostrando a grandeza do seu erro. Naquilo que é pequeno, mostra a grandeza da sua ignorância. Naquilo que é pequeno, mostra a grandeza da sua falta de amor pelo reino de Deus. Nós precisamos de mais pessoas diaconizando aqui. E você deve fazer isso. Estou falando com você. Você é o alvo disso que estou dizendo. Você mesmo. Você que está racionalizando agora. Eu não posso. É você. É com você que estou falando. Deus tem trabalhado no nosso meio. Deus tem aberto portas maravilhosas. Precisamos de pessoas que nos ajudem mais nas diversas necessidades que há diante de nós. Eu tenho compartilhado essas necessidades no boletim. E você deve responder a elas. E a segunda palavra é em relação aos nossos diáconos mesmo. Nós vamos orar por eles agora. Os diáconos são alvos muito fáceis. Talvez muitos irmãos saiam daqui hoje olhando para os diáconos dizendo: está vendo? Os diáconos são alvos muito fáceis. A Bíblia não exige deles perfeição. É difícil. Eles lutam com seus trabalhos, sofrem. Eles lutam com as suas famílias, sofrem, não é fácil. É difícil muitas vezes, seus obstáculos, seus problemas, suas limitações, as cobranças que são feitas. Nós temos que lembrar que o diácono, antes de ser diácono, é um irmão. É um irmão na fé, que luta e que só pela graça de Deus se mantém de pé. Em algumas das nossas reuniões, eu devo lhes dizer, em algumas das nossas reuniões, os diáconos, todos eles, choram. Choram, abraçados uns com os outros. Choram compartilhando seus problemas, suas lutas, seus pesos, seus obstáculos, suas frustrações. E não sei, irmãos, talvez os diáconos possam se sentir, algumas vezes, sozinhos, não recebendo dos irmãos, talvez, uma acolhida mais aberta, mais amorosa, mais calorosa, pelo simples fato de serem diáconos. Nós temos que ser sensíveis a eles, orar por eles. Devemos sim exigir que sejam assim, a palavra de Deus impõe isso. Mas devemos ser sensíveis, orar por eles e apoiá-los sempre. Nós vamos chamá-los aqui à frente, vamos orar por eles agora, para que Deus os abençoe. Diáconos, venham à frente, subam aqui, vamos orar por vocês agora. É sobre esses homens que pesa essa responsabilidade de ser isso que lemos agora.
e outras que vamos estudar. Os irmãos devem amá-los profundamente, cuidar deles, orar por eles para que Deus os mantenha nessa função. É a função que Deus criou. Não foi o pastor quem criou. Deus criou essa função e os colocou nisso. Vamos orar para que Deus os preserve, para que permaneçam nessa função, sendo dignos dela. Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, eis aqui os seus servos, que exercem o diaconato nesta pequena igreja. Ó Deus, o Senhor sabe por quantas lutas passamos juntos, quantos pesos, quantos fardos, quantas preocupações, quantas dores enfrentamos. Eu quero suplicar por eles, ó Pai. Quero pedir que o Senhor os mantenha de pé. Que o Senhor tenha misericórdia, que esse texto que nós estudamos seja real neles. Que eles sejam, cada um deles, a encarnação de cada um desses atributos. Se algum desses atributos neles for fraco, Senhor, que o Senhor, por sua graça, robusteça isso, fortaleça isso, fazendo com que eles se adequem, com que eles se ajustem mais e mais, por sua graça, a essas coisas. E que o seu povo, ó Deus, a sua igreja, saiba amar e proteger esses homens, apoiá-los, amá-los, acolhê-los e ajudá-los no exercício do diaconato, que tantas vezes é pesado, é difícil, é alvo de ataque. Ó Deus, esteja com esses homens, com suas esposas e família como um todo, filhos. Protege-os, ó Deus, fazendo com que em tudo eles realizem o que a sua palavra diz. Nós pedimos essas bênçãos, suplicamos pela vida deles, em nome de Jesus. Amém.